Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emily Carter, de 25 anos, levava uma vida tranquila na pequena cidade de Brattleboro, aninhada entre as colinas verdejantes de Vermont. Estudante de direito na universidade local, ela dividia seu tempo entre aulas, livros de filosofia política e longas caminhadas nas florestas que cercavam a cidade. Era uma jovem quieta e atenciosa, sempre a primeira a estender a mão a quem precisava. Seu rosto gentil, emoldurado por cachos castanhos, frequentemente expressava uma melancolia silenciosa, como se carregasse consigo uma profundidade que poucos poderiam adivinhar. Ela crescerá em uma casa antiga, pintada de amarelo claro, com uma varanda de madeira e um balanço antigo pendurado em um bordo centenário. Sua mãe, Julia, enfermeira-chefe do hospital da cidade, era conhecida por sua compaixão e dedicação. Seu pai, Thomas Carter, professor de História do Ensino Médio, a apresentará desde cedo às grandes figuras dos direitos civis e aos segredos enterrados nos recessos do passado. Emily os amava profundamente. A vida familiar, simples mas acolhedora, era pontuada por manhãs de domingo de pijama, cafés da manhã com panquecas e noites relendo os clássicos juntos. Nunca houve discussões violentas ou segredos pesados, ou pelo menos era o que ela pensava. Numa noite de inverno, enquanto ela se reunia com os amigos no apartamento de uma amiga, em volta de uma lareira e de um chocolate quente, a conversa girou em torno de testes de DNA. Um deles contou rindo que havia descoberto ancestrais escandinavos e um primo distante no Brasil. Você devia experimentar, disse sua amiga Leia. É engraçado, e quem sabe? Talvez você tenha sangue real. Emily sorriu. Ela nunca duvidou de suas origens, mas a ideia parecia divertida. Só uma brincadeira. Ela encomendou o kit no dia seguinte. Quando a caixa chegou pelo correio, ela colocou sobre a mesa e se esqueceu dela por alguns dias. Só numa noite chuvosa entre revisões, ela decidiu cuspir no tubo, lacrar o pacote e colocá-lo na caixa de devolução. Era um negócio fechado, uma questão simples. Ela nem mencionou isso aos pais. Com o passar das semanas, Emily voltou à rotina. As provas estavam se aproximando e ela nem pensava nelas. Até que um dia, durante o horário de almoço na biblioteca, uma notificação apareceu em seu celular. Seus resultados de DNA estão disponíveis. Ela clicou, distraída, curiosa. O site abriu. A interface familiar, as porcentagens, as origens étnicas. Nada surpreendente a princípio. 51% britânicos, 22% alemães, 17% irlandeses. Mas mais abaixo, uma seção chamou sua atenção. Uma caixa azul com um título em negrito. Parentes próximos. No topo da lista, Alan Prescott, 99,9%, pai biológico. Emily sentiu um frio estranho percorrer seu corpo. Seu coração desacelerou. Ela leu o nome novamente. Alan Prescott. Desconhecido para o batalhão. Seus dedos tremiam levemente enquanto ela rolava a tela para baixo. Nenhum vínculo genético detectado com Thomas Carter. Um zumbido surdo surgiu em seus ouvidos como se o mundo estivesse se afastando, ficando turvo. Ela o releu várias vezes pensando que era um erro, uma anomalia, um bug. Mas os números eram claros. O algoritmo, implacável. Seu pai não era seu pai. E um homem de quem ela nunca ouvirá falar era, segundo a ciência, seu pai. O quarto ao seu redor parecia estar se inclinando. A madeira da escrivaninha, a luz fraca da tela, a chuva batendo nas janelas. Tudo estava perdendo a consistência. Sua respiração ficou ofegante. Ela sentiu uma mistura de ansiedade, raiva e, acima de tudo, um medo profundo. O medo de ver seu mundo desabar sem que ela sequer pedisse para tocá-lo. Emily fechou o computador, levantou-se e saiu da biblioteca sem dizer uma palavra. Ela precisava andar, respirar, escapar daquela revelação que acabará de abalar os alicerces de sua vida. Mas uma pergunta continuava voltando, assombrosa e incômoda. Quem sou eu realmente? Emily não dormiu naquela noite. O nome Alan Prescott brilhou em sua mente como um aviso, um sinal do passado. Sentada de pernas cruzadas na cama, com o laptop aberto exibindo os resultados do teste de DNA, ela olhou para os números como se pudessem ser apagados pela força de sua vontade. Mas nada se moveu. Estava tudo lá, preto no branco. Às 7h12, com os olhos ardendo de cansaço, ela tomou uma decisão. Precisava falar com a mãe. Agora. Julia Carter estava fazendo café quando Emily entrou na cozinha. Ela vestia seu roupão de algodão azul claro, o mesmo que sempre tivera. Esse simples detalhe tornava a cena ainda mais surreal, mãe. Julia se virou surpresa com o tom seco da filha. Você sabia?
Emily perguntou sem preâmbulos. Você sabia sobre Alan Prescott? A caneca tremeu nos dedos de Julia. Ela colocou lentamente sobre o balcão. Emily, responda-me. Quem é Alan Prescott? E por que meu teste de DNA diz que ele é meu pai biológico? O silêncio caiu como uma guilhotina. Julia ficou paralisada, o rosto pálido e os lábios entreabertos. Tentou se recompor e esboçou um sorriso constrangido. Este teste, você não deveria dar tanta importância. Essas coisas às vezes dão errado. Há 99,9% de certeza, mãe, e 0% de conexão com o pai. Vai me dizer que é coincidência? Os olhos de Julia se encheram de lágrimas. Ela se virou de costas e pressionou as mãos contra a pia como se o peso de toda a sua vida ameaçasse esmagá-la. Um longo minuto se passou. Emily sentiu o coração disparar. Finalmente num suspiro. Emily, eu nunca quis que você descobrisse isso assim. Ela sentou-se com o rosto enrugado e contou a história que sua filha nunca tinha ouvido. Foi há 26 anos. Eu era uma jovem enfermeira no Hospital Memorial de Boston. Estava trabalhando lá nas minhas primeiras noites. Alan Prescott era um cirurgião residente. Brilhante. Charmoso. Ele chamava a atenção. E ele sabia disso. Ela fez uma pausa, com os olhos perdidos em uma lembrança amarga. Ele me convidou para jantar. Eu me senti especial, percebida. Tivemos um relacionamento breve, apaixonado, mas desequilibrado. Ele era distante, arrogante. E eu era ingênua. Você engravidou? Julia assentiu. Quando contei a ele, ele negou. Disse que não era possível. Que eu estava fazendo aquilo para mantê-lo ligado a mim. Ele me humilhou na frente de um colega. Pedi demissão logo depois. Voltei para a casa dos meus pais em Vermont. Ela respirou fundo. E então conheci o Thomas. Ele sabia que eu estava grávida. E me disse que não importava. Ele te amou desde o primeiro dia. Ele ainda te ama. Emily sentiu as mãos tremerem. Sua mente oscilava entre tristeza, raiva, compaixão e confusão. E por que você não me contou? Por que me fez viver uma mentira? Julia olhou para cima, implorando. Porque eu tinha medo de que você o procurasse. De que você sofresse. De que você se decepcionasse. Alan Prescott não é um bom homem, Emily. Eu queria construir um mundo estável e seguro para você. E Thomas, ele te deu todo o amor que um pai pode dar. Ele nunca hesitou. Mas Emily só ouviu uma palavra em sua cabeça. Mentira, toda a sua vida havia mudado. Ela se levantou, em silêncio, com o olhar duro. Tenho que descobrir por mim mesmo. Apesar dos apelos de Julia, Emily decidiu procurar Alan Prescott. A internet rapidamente lhe deu respostas. Alan era agora um cirurgião renomado em um prestigiado hospital particular em Manhattan. Ele aparecia em entrevistas e palestras no TED. Uniforme impecável, sorriso confiante, rosto fotogênico. Ao seu lado, uma mulher elegante, sua esposa, e 2 adolescentes, um menino e uma menina, posando para revistas sobre a medicina do futuro. Uma família perfeita. Um exemplo de sucesso. Emily sentiu uma mistura de fascínio e repulsa crescer. Seria aquele o seu sangue? Seria aquele o homem que a havia rejeitado antes mesmo de ela nascer? Ela entrou no site do DNA, que oferecia um sistema de mensagens entre parentes. Mensagem enviada. Bom dia. Meu nome é Emily Carter. De acordo com os resultados do exame de DNA, você é meu pai biológico. Não estou buscando nada além de compreensão. Por favor, entre em contato. Ela esperou 2 dias com o coração em turbulência. Então uma resposta lacônica. Sinto muito. Não é a hora de reviver o passado. AP. Curto. Frio. Firme. Emily leu e releu essas palavras. Soaram como uma porta batendo em uma sala em que ela acabará de entrar. Mas ela estava determinado. No dia seguinte, Emily fez as malas. Pegou um trem para Nova York, sozinha, sem contar à mãe ou ao pai adotivo. Seu coração batia forte enquanto a cidade surgia no horizonte, avassaladora e indiferente. No bolso, um caderno onde ela havia anotado o endereço do hospital onde Alan trabalhava. Na cabeça dele, uma pergunta. Ela estaria pronta para ouvir a verdade se Alan decidisse contá-la desta vez? O céu de Nova York estava cinzento naquela manhã, carregado de nuvens ameaçadoras, como se a própria cidade sentisse o peso do encontro iminente. Emily esperava do lado de fora do hospital Mount Sinai, olhando fixamente para a entrada principal, onde sabia que Alan Prescott terminaria seu turno. Os transeuntes a cercavam, indiferentes à sua turbulência interior, enquanto ela agarrava o casaco contra o vento frio de março. Seu coração batia com uma força frenética, oscilando entre o medo e a determinação. Cada carro que passava, cada figura que se aproximava, a fazia pular, esperando e temendo ao mesmo tempo.
Então finalmente ele apareceu. Alan Prescott, alto com uma aparência impecável, apesar do cansaço evidente em suas feições. Quando ele a encarou, seu rosto empalideceu de repente. Seus olhos se arregalaram, e ele deu um passo para trás, surpreso, desconcertado. Emily deu um passo firme à frente, sem uma palavra de reprovação, sem nenhuma acusação na voz. Olá, Alan. Ele ficou ali por um momento e então sussurrou. Emily. Ela sentiu, aparentemente calma, embora seu coração estivesse em uma tempestade. Não estou te pedindo nada. Não vim te culpar por nada. Só quero entender. Entender quem eu sou. Alan desviou o olhar com o maxilar cerrado. Então, após um longo silêncio, fez um gesto hesitante. Vamos caminhar um pouco. Juntos, eles deixaram a agitação do hospital para ir a um pequeno parque próximo, um oásis verde escondido entre os prédios. O ar estava mais fresco, o silêncio mais pesado. Alan finalmente quebrou o silêncio, sua voz baixa e cheia de remorso. Eu nunca quis você. Emily sentiu um nó na garganta, mas não recuou. Sua mãe. Ela me disse que queria ficar com a criança apesar de tudo. Eu estava com medo, Emily. Com medo do que isso significava. Com medo de perder minha reputação, minha carreira. Mas tem outra coisa que você não sabe. Ele abaixou a cabeça, evitando o olhar dela. Eu não era um bom homem naquela época. Outras mulheres me acusavam de comportamento inapropriado, de abuso. Eu causei muito mal. Emily sentiu o chão se mover sob seus pés. Tudo assumiu uma nova dimensão. Não era mais apenas um segredo guardado nas sombras, mas uma verdade aterrorizante, carregada de feridas invisíveis. É por isso que sua mãe escondeu tudo. Não foi apenas uma mentira para te proteger de uma verdade biológica. Foi uma barreira contra um homem sombrio e manipulador, alguém de quem você precisava se proteger. Um silêncio se fez mais pesado do que nunca. Quando Emily chegou em casa naquela noite, a exaustão e a emoção a dominaram. Ela desabou nos braços de Thomas, o pai que sempre a amou como se ela fosse a única coisa que importava no mundo. Ele a abraçou e, após longos minutos sem dizer uma palavra, sussurrou suavemente. Eu te segurei nos meus braços quando você nasceu. Eu vi você dar seus primeiros passos, dizer suas primeiras palavras. Sangue não faz um pai, Emily. Mas amor faz. Emily sentiu lágrimas caírem, não mais de raiva, mas de frágil apaziguamento. Naquele dia, ela compreendeu uma verdade profunda. Família não é apenas uma questão de genes ou sangue. É um vínculo tecido por ações, tempo e amor. No entanto, num canto da sua mente, um peso permanecia. Aquele nome, Prescott, permaneceria para sempre uma sombra, uma lembrança de suas raízes enterradas e de um passado que ela teria que aprender a aceitar. 2 anos se passaram desde aquele confronto, repleto de revelações. 2 anos durante os quais Emily construiu uma nova vida, longe das sombras do passado. Com o diploma de direito em mãos, ela havia escolhido um caminho claro e comprometido. Trabalhar em um escritório especializado na proteção de mulheres vítimas de violência. Cada caso que assumiu, cada denúncia que ajudou a fazer ouvir, trazia a marca de sua própria história, do medo que vira nos olhos da mãe, do silêncio que lhe fora imposto e, acima de tudo, da força que encontrara para não afundar. As paredes de seu pequeno escritório em Boston estavam decoradas com fotos inspiradoras, retratos de ativistas, citações de escritores e defensores dos direitos humanos. Todos os dias, ao se olhar no espelho, Emily se lembrava de que não era apenas um produto de um DNA complexo, mas uma mulher resiliente moldada por suas escolhas. Havia, no entanto, uma página do seu passado que ela ainda não havia virado completamente. Uma carta. Uma carta que ela escrevera várias vezes, depois rasgara e reescrevera. Era uma conversa com Alan Prescott que ela nunca tivera. Uma tentativa de dizer tudo o que não conseguirá dizer na cara dele. Sentada à sua mesa numa noite de outono, caneta na mão, Emily deixou seus pensamentos fluírem para o papel. Alan, você faz parte do meu DNA, é verdade. Um pedaço de mim que não posso apagar mesmo se quisesse. Mas você nunca fez parte da minha vida. Nunca. Você fugiu da responsabilidade e da coragem da humanidade. Preferiu deixar nas sombras, em silêncio, aqueles que mais precisavam de você. Não sei no que você se tornou. Talvez um homem mudado, talvez não. Mas isso não importa mais. Porque estou indo muito bem sem você. Construí minha vida sobre bases sólidas, amor, respeito e verdade. Eu não te perdoo, ainda não. Mas eu não te odeio mais. Eu escolho a paz. Paz comigo mesmo. Ela leu a carta uma última vez, hesitou, depois dobrou-a cuidadosamente sem enviá-la. Largando a pena, ela sorriu levemente. Esta carta, disse ela para si mesma, é para mim, para que eu possa seguir em frente.
Hoje, Emily não era mais uma jovem perdida diante de um segredo devastador. Ela era uma força silenciosa, uma voz para aqueles que, como sua mãe, tinham medo de se manifestar. Cada luta que ela travou no tribunal, cada mulher que ela apoiou, foi uma vitória contra os silêncios do passado. Ela escolheu não ser definida por um nome ou legado imposto a ela. Ela escolheu escrever sua própria história com coragem, dignidade e, acima de tudo, com esperança.